Ok, acho que a gente pode começar, né, Paola? Tá ok, vamos começar então. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Paola. Para quem não me conhece, né? Acho que a maioria do pessoal aqui me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou professora da Universidade Federal do Cariri, né? Eu fiz a minha formação toda pela UFPE, tanto graduação, mestrado, doutorado em ciência da computação, né? E aí, só para falar um pouquinho, né? Onde é que eu estou agora? Esse é a foto da Universidade Federal do Cariri, campus Juazeiro do Norte. Muita gente não conhece a Universidade Federal do Cariri por ser uma universidade nova e ainda considerada pequena, né, em termos relativos. A UFCA, ela surgiu como um campus avançado da UFC em 2006, e aí em 2013 ela se tornou independente, né, então deixou de ser a Universidade Federal do Ceará e passou a ser a Universidade Federal do Cariri. E aí, voltando aqui, as pessoas, né, que fazem parte dessa pesquisa, eu, Pedro, que é aluno de graduação da UFCA, Marcela, que é aluna de mestrado da UFPE, e Paula, né, que todo mundo aqui conhece. E aí, voltando a essa pesquisa, essa questão de pesquisa, né, é possível recuperar cenários de merge escondidos do histórico do Git? Se eu fosse fazer uma versão muito, muito curta dessa apresentação, a resposta seria, na maioria das vezes, não. Né? Então, tá aí a versão Too Long Didn't Read, né? Então, quem quiser pode sair. Não, tô brincando, gente. Agora eu vou mostrar para vocês, né? Quando é que a gente consegue e quando é que a gente não consegue recuperar esses cenários de merge, né? Então, imaginem aí que a gente está trabalhando, a gente é desenvolvedor, né? Está trabalhando com o Git e no final do dia termina sua tarefa e vai integrar, né? Aquela sensação de dever cumprido. Então você vai dar um Git commit, um Git push origin master, né? Nesse momento, o Git ele oferece várias maneiras de realizar a integração de código, né? Então aí a gente colocou essas quatro maneiras. Existe o modo mais comum, que é o merge, né? Então você dá um git merge e aí ele vai criar um commit, um novo commit aqui que está sendo representado na figura como commit D, né? E ele vai ter dois pais, ou seja, dois commits que o antecedem, né? Que é o F e o C. Já o rebase, ele vai fazer uma coisa diferente, né? Se você der um git rebase, percebam que na figura a gente deveria gerar, a gente quer fazer aqui, né? A integração de F com D, e aí quando a gente dá o rebase, na verdade a gente vai reaplicar os commits um por um em cima de um outro branch, né? Então ele vai aplicar o delta de E, né? Todas as mudanças feitas em E em cima de D, e aí, como você está aplicando mudanças em cima de outra versão, você não pode manter o hash, né? O hash é modificado, a gente chama de E'. E por fim, o F'. E aí dá para perceber que a gente fica com uma história linear, né? Esse é o rebase. Existe também o cherry pick, que é você pegar apenas alguns commits, se você não estiver preparado para pegar todos os commits, né, de um range, você pode ir pegando cherry pick, pegar alguns commits ou um único commit e trazer para o seu branch, para a branch que você está trabalhando, né? E por último, ainda existe a possibilidade de você tentar dar um git pull, você esquece, não comita, certo? Então, nessa figurinha aqui, você não dá o git commit, você está com as suas mudanças não comitadas. E aí você resolve dar um git pull para pegar o estado mais recente do repositório remoto. E aí, nesse momento, o Git vai perguntar para você, você tem mudanças não comitadas. Você quer comitar ou você quer dar um Git stash para aplicar elas mais tarde? Então, você pode escolher dar um Git stash, que meio que coloca as suas mudanças em standby, né? Aí você finaliza o Git pull, sem problema nenhum, e em seguida você dá um Git stash apply. E aí você vai integrar as suas mudanças com as mudanças mais recentes do repositório. Independente da maneira que você escolher, né, do comando que você utilizar para executar essa integração de código, a gente vai ter problema com conflitos de integração.
né? Então, aqui, a mensagem que eu quero passar para vocês é que os conflitos acontecem, né? E você não está a salvo deles porque está usando um rebase ou um cherry pick ou alguma outra coisa, né? Se as mudanças são conflitantes, os conflitos vão ocorrer e vão ter que ser resolvidos. Bom, o problema é que, de todas as maneiras que o Git oferece para fazer a integração de código, somente uma delas fica salvo no histórico de Git, que é o merge, né? Então, dessas 4 abordagens, somente o merge vai ficar salvo no histórico, e isso é um problema, né? Um problema para nós, pesquisadores dessa área. O pessoal aqui do Gente já está acostumado que a gente trabalha com conflitos de integração, né? E o que acontece é que muitos artigos, na verdade, todos os artigos escritos, né, sobre conflitos de integração, que tentam trazer evidência sobre o problema, fazendo mineração de repositórios usando o GitHub, eles têm essa limitação, né? Ou seja, a gente só consegue reproduzir conflitos que ocorreram em decorrência de um Git merge. Todos os outros aqueles a gente não consegue enxergar, né? Então, o principal objetivo do projeto da gente, né, de uma forma mais ampla, o objetivo maior, é resgatar essas histórias escondidas, né, e trazer elas à tona para a gente aprender com elas, né? Então, será que os conflitos de integração acontecem bastante, né, nessas histórias que ficam escondidas ou não? Essa foto aqui do iceberg, né? Será que a gente está vendo somente uma pontinha dele e tem toda essa parte aqui de conflitos embaixo que a gente não enxerga, que poderia mudar de repente a noção que a gente tem da severidade de ocorrência de conflito de integração, né? Então, é com esse objetivo em mente que a gente começou a tentar responder essa questão de pesquisa. Com que frequência desenvolvedores utilizam comandos que escondem integração de código? Então, esse aqui foi o trabalho de Marcela, né? Ela começou a trabalhar com isso no TCC dela, no final da graduação. E aí, o ponto de partida da gente para responder essa questão de pesquisa foram logs de repositórios locais, né? Essa referência que vocês estão vendo aí embaixo, The Promises and Perils of Mining GitHub, ele é um artigo muito famoso, né? E que todo mundo usa quando vai referenciar a ameaça à validade, né? Que a gente pode estar perdendo dado por causa desses comandos, etc. Então, a gente usou ele, e lá nesse artigo ele diz, se você quiser ter acesso a esses comandos que reescrevem a história do Git, você tem que ter acesso aos logs dos repositórios locais. Então, localmente, todo desenvolvedor que tem um repositório Git vai ter um arquivo lá, de log, e ele vai ter esse formato, né? Vai ter os hashes dos commits, vai ter informações sobre o usuário e o nome do usuário e o e-mail de quem commitou, né, do autor do commit. Vai ter também um timestamp, essa informação aqui, né, esse código, esse long. E, por fim, vai ter a ação e a mensagem da ação, né? Então, vocês veem aqui nesse exemplo que a gente consegue identificar cherry pick e rebase, por exemplo, né? Então, a gente partiu aí desse ponto, começando a coletar logs. Então, a gente começou a entrar em contato com colegas pesquisadores, com empresas, né, a quem a gente tinha acesso, e aí eles começaram a mandar alguns logs para a gente. E aí, a Marcela fez o estudo, né, e a gente viu que, através dos logs, na verdade, a gente não tem acesso a tudo, a gente tem acesso a quase tudo, né? A gente vai ter acesso a saber quando um rebase aconteceu, quando o merge aconteceu, quando o cherry pick aconteceu, mas não consegue saber quando o desenvolvedor deu um stash, mais git pull e mais um stash apply, né? Então, essa situação aí a gente não está trabalhando por hora, né? Pode ser que no futuro a gente consiga colocar no Git do desenvolvedor um log personalizado, né? Um log que a gente mesmo faça, que vai gravar essas ações, mas por hora a gente só está trabalhando com essas 3 outras maneiras de integração. Então, aí, nessa primeira rodada de experimento, né, a gente coletou aí 39 logs de 18 desenvolvedores, né, de diferentes empresas.
E aí a gente chegou a essa figura aqui, né? A gente viu que a ocorrência de comandos que escondem integração de código, ela é bem frequente, né? Então, dependendo aí do projeto, que aí cada projeto vai ter a sua diretriz, né? Pode ocorrer mais ou menos. Mas a principal conclusão que a gente tira dessa figura, dessa primeira parte do estudo, né? É que, de fato, os desenvolvedores frequentemente usam comandos que escondem integração. O que leva a gente a pensar, né, que de repente aquela figura do iceberg está correta. A gente está pegando somente uma partezinha dos conflitos de integração, né? Então, aí, motivados, né, por essa primeira parte do estudo, a gente resolveu ampliar essa amostra, né? Então, Marcela, ela criou esse site super bacana, né? E para vocês colaborarem. Então, aqui eu coloquei um QR Code, né? Quem quiser aí dar uma escaneada no celular. E lá tem tudo explicadinho, né? Lógico, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né? Pode entrar em contato comigo, que a gente conversa melhor. Mas aí a gente realmente está pedindo a ajuda de vocês, né? Quanto mais log para a gente, melhor, mais dados, né? Bom, então, passado esse momento de propaganda, né? Depois que a gente teve a resposta parcial da primeira questão de pesquisa, a gente partiu aí para a segunda questão de pesquisa, né? Que é o ponto central da apresentação de hoje. Então, será que é possível recuperar esses cenários de integração, mais especificamente de rebase e cherry pick, né? E utilizando somente o log como isso? Para responder essa pergunta, né? Primeiro a gente tem que saber o que é um cenário de integração. Vamos alinhar aqui o conhecimento da gente, né? Então, esse grafo aqui, ele representa o histórico de desenvolvimento do Git, né? Cada nó, ele é um commit, e cada commit, ele tem uma aresta para o seu pai, ou seja, o seu commit anterior. E o que a gente chama de cenário de integração é uma tupla formada pelos dois pais do merge commit, né? O merge commit indica o ponto onde houve a integração de código, e aí a gente vai ter o pai 1, o pai 2, e indo mais para trás, a gente vai ter o commit base, né? Que foi o ponto onde essas duas linhas de desenvolvimento começaram a divergir. Né? Então, o Git, ele utiliza essa tupla, base, pai 1 e pai 2, para fazer um merge que a gente chama de three-way merge. Né? Então, a gente vai ter que encontrar essas três peças no cenário de rebase e de cherry pick para que a gente consiga dizer que a gente, de fato, tem cenário de integração. Então, a primeira fase desse estudo foi uma análise com exemplos TOEI. Né? Então, esse trabalho foi Pedro que fez, na iniciação científica dele. Então, a gente, de uma forma muito simples, começou a testar exemplos feitos no Git. Né? A gente ia lá e testava várias formas de dar rebase. Existe o rebase iterativo, existe um pull rebase, enfim, existem algumas variações do rebase, né? E a gente foi vendo como é que o log se comportava ao longo desses testes para ver como a gente conseguiria recuperar esses cenários de integração. Então, aqui tem um exemplo do rebase, né? Como é que era antes a situação do repositório, antes do rebase. A gente tem aqui dois branches, um branch de teste e um branch master. E aí, no branch master, né? A gente resolveu dar um git rebase teste. E o que é que acontece? Teste tem o commit B, que vai ser reaplicado, a gente vai aplicar C em cima de B. Né? Então, a gente tinha antes o C que estava aplicado em cima de A, mas agora a gente vai aplicar C em cima de B. E aí fica essa figura da direita, né? A gente tem o teste não muda, né? O branch teste não muda, mas o branch master agora ele vai ser A, B e C'. E aí a gente fica com o nosso coleguinha C ali embaixo, ele ficou, como é que eu posso dizer? Ele não é rastreável no grafo, né? Porque onde a gente pode começar a navegar no grafo é através dos ponteiros, que são os branches, né? Um branch no Git nada mais é do que um ponteiro para um commit, que é o head, né? Que é o primeiro commit daquele branch. E aí a gente pode caminhar na direção de teste, vai BA, ou na direção master, que é C' BA,
mas a gente não tem como chegar em C. Né? Guardem essa informação aí, que ela vai ser importante no futuro. Então, o cenário de integração, considerando o contexto do Rebase, é esse aqui. O pai 1 é o B, o pai 2 é o C, e a base é o A, né, que é o ponto de onde os dois começaram a divergir. Olhando para o log, aqui tem uma versão do log simplificado, a gente percebeu que, independente do modo como o Rebase foi feito, se foi um Rebase normal, se foi um Rebase interativo, se foi um pull Rebase, a gente sempre conseguia identificar... Oi? Paula, tem uma dúvida. Por que que o B está aparecendo 2 vezes na figura? O que é que isso significa exatamente? Por que o quê? Por que o B está aparecendo 2 vezes na figura? O que é que isso significa? É porque é o seguinte, na verdade não é assim que fica, né? É só para a gente identificar que o head do branch test é B. Mas, na verdade, né, a gente pode fazer assim, né? Apagar B Ah, entendi. e colocar teste aqui, ó. Entendi. Entendeu? Eu acho que talvez seja até melhor mudar essa figura mesmo. Ok, então a gente percebeu que no log ficou bem fácil de identificar os dois pais, porque eles estão sempre, toda vez que o desenvolvedor faz um rebase, ele coloca esse bloquinho de linhas no log. Então tem um rebase start e tem um rebase finish. E aí a gente percebeu que sempre na primeira linha a gente encontra os hashes dos dois commits, C e B, como mostra aqui nessa figura, né? A gente não consegue, sim, e aí como é que a gente acharia a base, né, de C e B? O Git, a gente imaginou na época, né, tem esse comando, merge base, que você passa os dois commits como parâmetro e ele vai retornar o melhor ancestral comum desses dois commits. E para a gente estava suficiente na época, né? Lembrando que, durante esse estudo, a gente estava trabalhando com logs artificiais, né? A gente estava criando exemplos e várias situações para ver como é que a gente conseguiria trabalhar com isso em um log real. Então, Mas pode aí... ter mais de um pai desse, viu? Isso. Pode sim. Pode ter mais de um base, né? Pode ser que não tenha um só que seja melhor do que o outro, entendeu? Pode ser que os dois... Perfeito. Ele retorna o melhor ancestral comum, né? Pode ter mais de um, ele Não, retorna um melhor. Pode não ter um melhor, pode ter 2 ancestrais que são igualmente bons. Isso é uma situação bem complicada, certo? Chama criss-cross merge, certo? Mas é raro isso, mas tem que ficar atento a isso daí, que é uma situação bem específica, onde não tem um único ancestral que seja melhor do que os outros. Eu acho que eu já li sobre esse criss-cross mesmo. Bom, então a gente achou que essa estratégia aqui seria razoável para a gente, né, para encontrar a base, e a gente teria identificado o cenário de integração no caso do Rebase. Já no caso do Cherry Pick, o que acontece é isso aqui, né? A gente vai ter A, B e C em branches diferentes, e aí eu dei um Cherry Pick do C para o branch test. E aí ele vai pegar novamente o delta de C, as alterações de C, e vai aplicar em cima de B. E vai trocar o hash também, a gente representou aqui como sendo C'. E aí, o cenário de integração desse cherry pick seria esse aqui, né? C seria o commit antigo, né? O C antigo. O B é o pai 1. E a base é o melhor ancestral comum entre os dois, B e C. Mas quando a gente for olhar no log, a coisa complicou um pouco pro lado da gente, né? Porque a gente tinha o B, que é o pai 1, né? Então, ele é o pai do novo commit, né? Sempre onde a gente tem a ação identificada como cherry pick, mas a gente não tinha como fazer um casamento entre C' e C, só olhando para o log, né? A gente pensou em algumas estratégias, por exemplo, buscar pela mensagem do commit, né? Ou então olhar o formato que a árvore do Git faz, ou o tamanho do blob. Né? A gente pensou em algumas alternativas, mas
nessa primeira rodada do experimento, por conta desse entrave aqui, né, a gente decidiu seguir em frente e olhar, focar nos rebases, que a gente viu que são muito frequentes, né, um pouquinho até mais frequente do que o cherry pick, pelo menos nos dados que a gente tinha da primeira fase, né, e aí a gente resolveu ir em frente olhando rebase. Então, aí a gente partiu para colocar a mão na massa usando logs reais, ou seja, aqueles logs que a gente coletou na primeira fase do experimento, né? Então, além de saber que ocorreram esses comandos, a gente quer extrair o cenário de integração. O setup da gente ficou dessa forma aqui. Primeiro, a gente lê os logs, né? Extraindo os rebases. O segundo passo é clonar aquele repositório a que o log se refere, né, localmente. E aí a gente ia pegar para cada cenário de rebase que a gente achou, pegava pai1, pai2 e jogava lá no repositório local a consulta do git merge base. E ele retornava para a gente os cenários de integração. Quando a gente foi olhar o resultado, né, dessa primeira estratégia, a gente viu que, primeiro, ele sempre encontrava essas situações aqui, que são os rebases fast forward, que é você estar divergindo somente por um commit no seu branch, né? E o commit master, ele não evoluiu, ele continuou com A. E aí, quando você dá um git rebase teste, né, ele vê que já está tudo atualizado, ele marca no log como sendo um rebase, né? Só que não é uma integração de código, porque não tem nada novo aí, né? Você está aplicando B em cima de A novamente. Inclusive, ele nem muda o hash, né? Fica só a marcação. Então, a gente já pegou esses casos, né, para a gente filtrar que não seriam interessantes para a gente, né? Então, a gente marca eles como rebase fast forward. A gente não considera como sendo uma integração de código. E os rebases interessantes, né, que são aqueles que têm a integração de dados, de código, a gente teve problema na hora de fazer o git merge base. Então, a gente consegue pegar pai1 e pai2 pela linha do log, mas na hora que a gente joga o comando git merge base C e B, ele diz que C não é um nome válido para um commit. Né? Então, o que é que acontece? No momento que ocorre o rebase, o C, que é o pai2, eu coloquei ele até com uma linhazinha pontilhada aqui, né? Ele vai ficar somente no repositório local daquele desenvolvedor. No momento que ele dá push para o repositório remoto, o Git apaga a referência para ele, simplesmente porque ele não é mais acessível pelos ponteiros dos branches, né? Ele não está mais em nenhum branch, então não tem como chegar nele, ele fica inacessível. E aí a gente pensou que, e agora, como é que a gente vai fazer? Oi. O Git faz uma espécie de coleta de lixo aí, ou ele deixa o coisa lá? Eu não sei realmente o que é que ele faz. Ele deixa o commit ser lá e ninguém pode acessar, só pode acessar com o hash dele, ou ele realmente faz uma coleta e joga esse commit fora? Eu não sei dizer, Paulo, eu só sei o que é o comportamento observável, né? Certo, ou seja, você só sabe dizer que ele não vai para o repositório remoto, não é isso? Isso, e era o que a gente estava acontecendo, né? O que estava acontecendo, a gente clonava o repositório remoto, mas a gente não teve acesso ao repositório local, né? Perfeito. E aí a gente pensou que isso ia dificultar muito, porque, além do desenvolvedor ter que compartilhar o log, ele também ia ter que compartilhar o repositório inteiro, né? Então, aí não seria interessante para ele, de repente. Mas aí, acho que meio que num golpe de sorte, né, eu fiz um teste no GitHub. Então, no GitHub, eu montei a URL com o hash do commit. E eu vi que apareceu. Então, o GitHub manteve a referência. Esse aqui é um commit meu, né? Eu não coloquei o commit do estudo, porque são dados anônimos, né? Mas para vocês verem que se eu formar a URL bonitinha, com o hash do commit, ele abria lá e eu tinha acesso ao conteúdo daquele commit. Né? Então, aí a gente pensou... Então, o commit foi para o GitHub. Exato. Foi para o GitHub, mas não está no Git. Certo. Agora, não são todos os casos. A gente vai ver aqui que muito commit some mesmo. Some do Git e some do GitHub.
Eu acredito que Mas ele talvez... ficou local, não ficou local e está no GitHub, né? Ele fica local, mas Certo. na hora que vai para o remoto e alguém clona esse remoto ou atualiza, né, de acordo com o remoto, ele some. Certo. Mas a referência de alguns Tem fica no alguma GitHub. espécie de coleta de lixo. E aí, se você deu um push antes da coleta, ele foi lá para o GitHub. Se você não deu o push antes da coleta, aí se você deu o push depois da coleta, aí realmente não foi nada para o GitHub. Pode ser isso. Não sei. Pode ser isso. Aí ficou ainda uma questão a ser investigada, né? Bom, e aí a gente utilizou esse recurso, né, para refazer a estratégia, fazer uma tentativa, né? Vamos ver o que é que a gente consegue encontrar. Então, o novo setup da gente, ele, no passo 1, ele vai ler os logs, do mesmo jeito que a gente lia antes, né? Pega PAI 1, PAI 2, e aí, de posse de PAI 1 e PAI 2, a gente vai consultar a API do GitHub, né, para ver, a gente pega o PAI de B e pega o PAI de C. E aí a gente vai navegando pelo grafo até encontrar um ancestral comum. Né? Essa é uma estratégia assim, bem simples e propensa a erros, mas a gente pensou eu pensei, né? Fui eu que fiz essa parte, eu pensei em fazer um teste, ver se ela é razoável ou não, né? E aí, depois que a gente pegasse e fizesse essa análise, né, a profundidade da busca é parametrizável, né? Então, eu testei aí com algumas profundidades, pegar até 10 commits para trás, até 20, até 30, né? E aí, a gente tem aqui alguns resultados iniciais que eu vou mostrar para vocês. Então, aí eu fiz essa análise com 16 daqueles 39 logs, né? A gente escolheu esses porque são de um setup mais industrial e a gente acredita que mais representativo também do que é um cenário real, né? Os outros logs, eles têm uma cara mais de desenvolvimento acadêmico, né, com poucas pessoas, então a gente achou melhor testar em um cenário mais representativo por enquanto. Depois a gente roda em tudo. Então, esses 16 logs são de 2 desenvolvedores e envolvem 9 projetos. Um total de 475 rebases nesses logs. Então, aí rodando a nossa análise, né, a nossa ferramenta de extrator de rebases, digamos assim, a gente tem esses resultados aqui. Então, aqui a maioria, né, 57,7% deu PAI não encontrado. Isso quer dizer que quando eu faço a consulta à API do GitHub, ele me retorna a mensagem not found, ou seja, a referência do commit não está no GitHub, né? 4% aqui atingiu o limite de busca, então foram 20 rebases que aconteceu isso. Eu coloquei a profundidade de busca 30. Né? Então, 20 desses 475 atingiram esse limite de busca. Né? O próximo passo é fazer uma análise manual desses 20 casos para saber se realmente existe um ancestral comum ou é algum outro caso aí que a gente não sabe ainda. 26% é fast forward, ou seja, é aquele cenário que fica salvo como um rebase, mas não tem integração de código. E, por último, que a gente está interessado, 11,8%, o que dá um total de 56 rebases, encontraram a base. Né? Então, a gente poderia trabalhar com esses 56 rebases, 56 casos. Se a gente for olhar aqui a quantidade de bases encontradas por projeto, né, a gente vê aqui que a mediana é 3. Então, em média, para cada log, a gente encontrou três bases, né? Então, 3 cenários aí completos. Então, em resumo, o que é que os nossos resultados aí trazem de lição para a gente, né? O que é que vocês aprendem assistindo comigo essa apresentação hoje, né? Então, como eu falei no começo da apresentação, em 88,2% dos casos, não foi possível recuperar essas bases. Né? Lembrando que esses 2 desenvolvedores, eles são da mesma empresa, né, da mesma equipe, então talvez isso enviese um pouco os resultados, talvez não, isso enviese os resultados, né? A gente precisa aí diversificar a amostra da gente para a gente ter resultados mais robustos. Mas aí a gente viu que, por enquanto, o que a gente sabe é que na maioria das vezes não tem como,
a gente recuperar essas bases, né? Realmente fica perdido, só se a gente tiver acesso ao repositório local do desenvolvedor, né? Mas, como lado positivo, né, a gente encontra alguns casos. Então, se a gente conseguir achar aí uma média de 3 bases por log, se a gente tiver acesso a 100 logs, a gente pode conseguir aí uns 300 cenários, né, que já seria interessante para rodar um estudo de merge retroativo para encontrar os conflitos, né, que estão aí por trás desses cenários escondidos. A segunda lição aprendida, eu esqueci de falar, né, no cherry pick, você não tem como ligar o commit novo ao seu associado antigo. Né? Então, deixa eu voltar aqui na figura do cherry pick. O que acontece é que a gente tem C', mas a gente não sabe que C' antes era C. Né? A gente só tem C'. Mas se o desenvolvedor utilizar o parâmetro -x, -x, se ele utilizar o -x, a mensagem de commit vai com uma mensagenzinha automática dizendo this commit was cherry-picked from e o hash do commit antigo. Né? Então, aí fica uma boa prática para desenvolvedores, né, para todo mundo que usa Git. Se for usar cherry-pick, que é uma necessidade válida, né, utilizar o cherry-pick, utilize o parâmetro -x, porque aí a gente vai conseguir saber de onde veio originalmente aquele delta, né? E aí vem a terceira lição aprendida, né, que é usar ou não o Rebase. A gente já conversou com alguns desenvolvedores, né, sobre isso, e é um assunto bem assim, as pessoas divergem muito, né, se é uma boa prática ou não utilizar um Rebase. E aí eu trouxe nessa figura, né, um exemplo de 2 posts de blogs que têm uma opinião totalmente contrária do outro, né? Então, o primeiro diz que o Rebase é incrível, né? E o outro diz por que você deveria parar de usar Rebase. Né? Então, só resumindo um pouco, né? O Rebase é uma boa opção para você deixar o histórico de Git, o seu grafo, né, de commits, linear, então ele fica mais fácil de entender. Então, muita gente prefere usar o Git Rebase por causa disso. Né? Então, você bate o olho lá e fica uma figura mais agradável aos olhos. Já do outro lado, né, você não utilizar o Rebase, utilizar o Git Merge ao invés disso, você realmente pode ter uma história complexa, difícil de entender, mas é a história verdadeira, né, do seu repositório. Você tem realmente o que aconteceu, não é uma história que está reescrita. Né? Isso aí pode ter vantagens. Por exemplo, se você quiser fazer um estudo retroativo depois para entender quais foram os conflitos que aconteceram, que é o caso da gente, né? Aí você consegue. Esse blog, esse post aqui, né, desse blog, eles dá vários cenários práticos, né, de por que o Rebase pode estar fazendo você perder tempo, né, mas assim, enfim, na minha opinião, o resultado da gente corrobora com a opinião de não utilizar Rebase, né, porque a gente viu aqui que realmente, depois de muito esforço, a gente não conseguiu recuperar a maioria dos cenários, né, então acho que a gente contribui um pouquinho também para essa opinião. Os próximos passos, tem um monte de coisa, né, que a gente quer fazer. Na verdade, essa primeira rodada, a gente queria mais testar a infraestrutura da gente, né, ver se ela está redonda, está computando tudo direitinho. Mas agora que a gente tem uma infraestrutura mais estável, ainda falta automatizar algumas coisas, enfim, sempre podemos melhorar, né? Mas aí a gente precisa muito ampliar a amostra da gente, né? Volto a fazer aqui o apelo para nos ajudar, né? Mandar aí os logs de vocês. Outra estratégia que a gente pode tentar é testar a busca de commits perdidos em outros forks no GitHub. Então, atualmente, a gente só consultou o fork master, né, de cada repositório. De repente, se a gente fizer uma varredura em todos os forks que estão lá no GitHub, a gente encontra referência para mais commits perdidos. Outro próximo passo aí é analisar o que houve nas buscas que atingiram o limite de profundidade, né? Então, eu já tinha mencionado isso. Uma boa prática de utilizar Git, né, é integrar o quanto antes. Mas será que é isso mesmo, né, que eles estão fazendo? Então, aí, se a gente encontrar casos, uma profundidade média
maior, né, do que o esperado. E algumas análises complementares. Primeiro, análise de profundidade, a gente pode fazer isso, né, verificar qual é a profundidade média de cada rebase. Quando eu falo profundidade, é a quantidade de commits entre a base e entre a ponta do branch, né, antes de ser feito o rebase. E, por último, essa parte aqui, né, de análise do tempo, que eu acho que se a gente conseguir uma amostra legal, vai ficar muito boa essa análise, porque o rebase, ele tem 2 timestamps. Ele tem o timestamp do início do rebase e tem o timestamp da finalização do rebase. E aí a gente consegue com isso calcular quanto tempo levou para o desenvolvedor fazer aquele rebase, né? Isso é uma coisa que muita gente tentou fazer já em estudos prévios, mas eles não têm um resultado próximo da realidade, né? Eles usam proxies para isso. Por exemplo, tem o trabalho da Anita Sarma, né, Cassandra, que ele usa o tempo de diferença entre o commit que introduziu o conflito e o commit que corrigiu esse conflito, né? Então, é um proxy. Outros proxies também, né, de quantidade de mudanças que foram feitas e tal, mas, assim, calcular a quantidade do tempo seria uma coisa bem mais legal, né? Então, para finalizar, a gente viu aqui, né, se é possível recuperar os cenários de integração de Rebase e Cherry Pick. A gente viu que consegue com Rebase e não com Cherry Pick. A gente ainda pode testar algumas coisas, mas a gente não tem certeza se vai retornar, né, esse cenário de integração. A gente bolou uma infraestrutura, um script, para tentar minerar esses cenários de integração. E aí a gente mostrou aqui alguns resultados, né, em que a gente conseguiu recuperar 56 rebases de um total de 475. Queria agradecer, né, para o pessoal aqui que me deu esse espaço para divulgar a pesquisa e o QR Code está aqui do lado direito para quem quiser compartilhar os logs com a gente. Joia, Paula, obrigado. Achei bem interessante aí, envolve aspectos bem complicados do Git, que realmente é uma ferramenta muito complicada e a gente vai sempre aprendendo um pouquinho mais sobre ela, né? Perguntas, pessoal? Paulo? Paola? Me ouvem? Oi, sim. Tá, beleza. Eu não tenho, na verdade, uma pergunta, é só uma dúvida. Alô? Pode falar. Ah, beleza. É o seguinte, quando tu disseste que alguns desses rebases, a referência deles é mantida no GitHub, não é isso? Isso. Que você detectou, mas que não são todos os casos. Foi isso? Isso. Pronto. Tu chegaste a investigar o motivo, qual é a situação dos cenários em que isso acontece? Não, a gente tem uma suposição, né, que foi o que Paulo comentou, que existe alguma espécie de garbage collector que remove os commits do Git, e se você der push antes desse garbage collector atuar, o commit vai para o GitHub, senão ele não vai. Mas a gente não chegou a pesquisar o motivo, não, mas é uma coisa interessante a ser explorada. Tá, deixa eu te dizer por quê. Eu tenho uma vaga ideia, Paulo, tu me corriges aí, se tu lembrares também. Houve uma época em que, por alguma razão, eu precisei testar essa questão do rebase e tal, né? Acho que foi questionamento de algum revisor. Uhum. E aí, salvo engano, porque isso faz tempo, eu identifiquei que quando você fazia o rebase e a integração era gerada via pull request, o hash do cara que fica no Git apenas, o GitHub, ele te apresentava. Quando não, aí beleza, você não tinha essa informação. Então, talvez fosse interessante investigar se tem alguma relação ou se eu estou falando besteira. Mas eu tenho essa lembrança de que quando o cara faz a integração via pull request, ele tendo feito o rebase, ele vai ter uma referência lá no GitHub. Essa hash vai ficar lá. Isso é bem fácil de verificar, porque o rebase que é feito através de pull request, tem lá, pull, tem pull rebase, em vez do rebase. Aí eu vou verificar isso. Pronto.
Era só isso mesmo. Joia, obrigada, Clécio. E realmente, Paola, tem um comando chamado git gc que ele faz uma coleta aí. Agora não sei exatamente como é que ele funciona, entendeu? Uhum. Mais perguntas? Nada, todo mundo com vergonha. Acho que o pessoal deu um cochilo, né? Tá bom, Paola. Então, obrigado pela apresentação. Paola, Oi. Oi, Pedro. acho que vocês estão me ouvindo? Sim. Minha dúvida é sobre quando você tenta rastrear o commit base. Você disse que você sempre está olhando num branch principal, master, pelo que eu entendi, que você pretende olhar também os forks associados a esse projeto no GitHub. A minha pergunta é, se quando você tenta rastrear, se o Git ele procura apenas no master, onde você executa, onde você está no momento, ou se ele busca por todo o conjunto de branches que estão ativos naquele repositório. Ele pesquisa por todos. Ele consegue enxergar o commit como sendo daquele repositório independente de branch. Certo. Respondi a pergunta? Sim, sim. Outro ponto era se talvez porque assim, o Travis, quando um projeto GitHub é associado ao Travis, ele guarda também o commit associado a ele. Não sei se talvez essa informação que é salva no Travis poderia estar associada a um parent. Não sei. Pode ser que sim, né? Se o projeto estiver no Travis. Isso. Porque Legal. acontece casos de você, por exemplo, remover o branch do GitHub, mas o Travis ele ainda continua com a build ativa e posteriormente a associação ao commit que estava presente no GitHub. Joia. Era só Anotei isso. aqui. Obrigada, Leus. Beleza. Mais alguém? Não, então, agradecer, Paola, obrigado. Leopoldo tem alguma informação sobre o da próxima semana? Se ele não tiver, depois ele manda o e-mail. Então, Eu vou circular a chamada da semana que vem. Eu tenho que olhar lá na planilha quem que é. beleza, então, pessoal, obrigado, tchau, tchau, boa tarde. Obrigada, gente. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Valeu, boa tarde.